Eu acho que hoje em dia a gente tem as pessoas físicas e jurídicas, a gente está vivendo um movimento de mercado novo, né? O brasileiro tem uma cultura, até pela quantidade de planos econômicos que a gente passou, toda uma instabilidade política de gerir os seus investimentos pensando em poupança, pensando em grandes bancos. Por quê? Porque no Brasil sempre teve uma taxa de juros muito elevada, né? Diferente de alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos ou alguns países da Europa. Então, o brasileiro ele nunca teve que trabalhar muito para fazer o dinheiro dele render, né? Era ele colocar na caderneta de poupança e ele sabia que o dinheiro dele estava, que a gestão do dinheiro dele estava sendo bem feita. De um tempo para cá isso tem mudado, porque as taxas de juros caíram, a inflação subiu, e se você deixar hoje a situação do país, se você deixar seus recursos numa caderneta de poupança, por exemplo, você está tendo uma rentabilidade negativa, né? Então o brasileiro está tendo que começar a mudar a forma de como ele enxerga os investimentos dele e, infelizmente, pela própria estrutura que os grandes bancos têm, agora eles estão começando a se movimentar um pouco, para ele ter uma assessoria de investimentos eficiente, ele precisa ter um montante financeiro absurdo para ir para um atendimento private de grandes bancos. E não é todo mundo que tem isso. Então, a assessoria de investimentos, que é muito comum hoje, só para vocês terem uma ideia, 95% do americano comum investe através de assessores de investimento, sendo que no Brasil a gente está aí num share de 5%, ele está tendo que se especializar ou buscar pessoas especializadas em investimentos para fazer uma gestão. E aí você pega, por exemplo, no meio de agrobusiness, o dono da empresa, ou o fazendeiro, ou o empresário do mercado de agrobusiness, já tem muito trabalho para fazer no dia a dia dele, né? Ele tem que focar, já é uma coisa muito específica, já envolve muitos riscos, e muitas vezes ele não tem tempo ou conhecimento para se especializar em investimento, né? E é por isso que hoje a procura de profissionais que são como assessores de investimento, consultores de investimento, fundos exclusivos, boutiques de investimento, trazem uma eficiência para esse público na gestão dos recursos dela muito interessante. Por quê? Hoje a gente sabe que o governo subsidia investimento no agrobusiness, né? Então você consegue ter uma taxa de juros para tomar recurso na casa aí de 7, 8% ao ano. Na contrapartida, você tem hoje uma Selic a 14,5%, 14, 15%. Então o cara consegue tomar 8%, o empresário consegue tomar 8% e reinvestir isso no mercado com um risco baixíssimo em renda fixa. Não estou falando de tomar risco em bolsa, de tomar risco em investimentos que é tudo que esse perfil de pessoa não quer, porque ele já está tomando muito risco no business dele, na safra, no boi. Então, assim, o dinheiro que está aplicado é recurso que ele já realizou da atividade dele. Então, o que ele não quer é pôr isso em risco, mesmo que ele tenha algum apetite. Mas, pensando na gestão do business dele, do negócio dele, ele não quer pegar esse dinheiro e aplicar na Petrobras, ou em ações, ou ir para um mercado de risco. Então, hoje, você tem uma situação muito favorável para quem tem recurso, e acho que é por isso que tem tido uma demanda muito grande no nosso mercado, apesar da crise, de pessoas que, poxa, se eu vou investir meu dinheiro a 14% ao ano, 15% ao ano, com risco baixíssimo e com muito pouco trabalho, poxa, né? Por que eu não vou fazer isso? Por que eu não... E aí tem algumas coisas que vai da questão da cultura do brasileiro hoje, que a gente precisa mitigar, que é, poxa, para eu ter segurança
eu preciso investir em bancos grandes, bancos Itaú, Banco do Brasil. Não, acho que não sei se todo mundo conhece, existe dentro do mercado de renda fixa, existe o Fundo Garantidor de Crédito. Acho que algumas pessoas já ouviram falar, outras são um pouco menos familiarizadas com o Fundo Garantidor de Crédito. A grande maioria acha que isso é uma entidade pública, mas não é uma entidade privada. Como é que funciona o Fundo Garantidor de Crédito? Todos os bancos que emitem papéis, CDBs, LCIs, LCAs, elas têm que deixar um percentual dessa emissão para o lastro de um fundo criado, que hoje tem quase 50 bilhões de reais em caixa, para assegurar a saúde do sistema financeiro. Ou seja, se um desses bancos quebra, ele garante até 250 mil por CPF de restituição desse dinheiro caso o banco quebre. Então, isso traz uma segurança para o mercado e uma flexibilidade para o investidor muito grande. Então, como que um assessor de investimentos, alguém que aconselha o empresário a investir, ele faz? Ele fala, poxa, então se eu já tenho um seguro do meu investimento, poxa, por que eu não vou usar? Por que eu não diluo isso em várias aplicações de 250 mil, em várias casas, para que eu tenho 2 milhões e meio. Poxa, quero ir para renda fixa, investe em 10 papéis. E aí vem a segunda pergunta que todo mundo faz, fala, poxa, eu vou investir como que eu vou ter que abrir 10 contas em 10 bancos diferentes? Poxa, Bruno, isso não é viável para o meu dia a dia, né? Gerir tudo isso. E aí é que surge o papel das corretoras, é que surge o papel das boutiques de investimento, é que surge o papel da carteira administrada, que é com uma única intervenção, você consegue distribuir isso. Porque a corretora trabalha com mais de 400 opções de investimento de renda fixa hoje. Então, você consegue fazer essa diluição com um operacional muito baixo, né? E aí eu acho que é isso que a gente começa a agregar valor no dia a dia das pessoas. As pessoas começam, pelo simples fato delas buscarem uma alternativa mais eficiente na gestão de caixa dela ou na gestão dos recursos que ela já acumulou, acaba tendo um processo de aculturamento, não sei se é esse termo é correto, mas de aprender a olhar melhor para os seus investimentos. E aí você começa a abrir um leque de, poxa, eu saí de um grande banco, do meu gerente, que troca a cada 6 meses, que não sabe da minha história, que não conhece a minha vida, para uma pessoa que eu costumo brincar, eu costumo falar para as pessoas quando a gente estabelece uma relação de prestação de serviço, eu falo, olha, se der tudo certo para mim e para você, a gente vai se falar a vida inteira, porque eu quero ter o meu negócio até o final da minha vida e quero que você tenha dinheiro até o final da sua vida e, para tanto, a gente vai se falar a vida toda. E eu acho que esse é um diferencial, porque você começa a olhar para os objetivos de vida dele, os momentos da vida, os momentos que a empresa passa, você começa a ter... É que nem um médico da família, né? É aquele cara que sabe o teu histórico, sabe o que você passou, sabe o quanto você batalhou para ter o teu recurso. E aí você vai para opções de investimento onshore, que é o que falam, que é investir no Brasil, e uma grande preocupação, até pelo momento político que a gente está vivendo e essa instabilidade, a opção offshore. É quem quer sair do risco Brasil e ir para mercados mais sólidos, como por exemplo os Estados Unidos, que hoje, vamos dizer que é a meca, lá onde tudo que a gente conhece, grande parte do que a gente conhece, foi criado lá, e lá eles têm uma indústria muito mais desenvolvida que a gente nesse sentido. E aí o assessor de investimentos, ele também consegue ajudar o empresário, a pessoa física, a buscar essas alternativas offshore de uma maneira legal, porque hoje, com Lava Jato, com uma série de coisas, as pessoas falam offshore, não, isso é coisa de bandido. Não, não é. É uma estrutura que as pessoas usam
de forma legal, só que tem bandido que usa isso, né? Mas é uma forma legal e que você ajuda a diversificar o risco do empresário ou das pessoas sair do Brasil e ir para um mercado mais maduro nos Estados Unidos. E aí quando você fala que você consegue montar uma estrutura lá fora, legal, dentro de um mercado como os Estados Unidos, e buscar aí 3, 4, até às vezes 5% em dólar, é muito bom. É muito bom. Então, as pessoas às vezes até assustam, porque falam assim, poxa, mas lá nos Estados Unidos eu vou ter 0,5% de rentabilidade. E 5% não é indo para o mercado de ações americano, não. É operando bond, que para o leigo entender, o bond, vamos dizer assim, seria a renda fixa aqui no Brasil, né? Então, essas são alternativas que estão muito mais próximas do que a gente imagina, né? Muito mais simples do que a gente imagina, com uma conversa muito mais trivial. Você não precisa ser hoje bilionário para acessar esse tipo de estrutura ou ter esse tipo de serviço. E a outra preocupação que as pessoas têm quando vão buscar esse tipo de serviço poxa, esse é um negócio caro, que nem entrar numa loja, num restaurante muito caro, ou entrar numa loja muito chique, né? As pessoas às vezes ficam intimidadas de entrar, de buscar esse serviço, porque fala, eu tenho muito uma abordagem das pessoas falam assim, olha, mas você me atende, eu não sou milionário, mas você consegue me atender? E hoje essa estrutura está à disposição do investidor médio, do cara que não precisa ser bilionário. Hoje, com 300 mil reais, você consegue fazer já bastante coisa no mercado financeiro, né? Então, eu acho que essa acessibilidade que a gente tem trazido é uma forma de mudar a forma como o país está olhando para os seus recursos. E isso é um processo de amadurecimento no Brasil, que eu acho que vem um pouco com o amadurecimento do Plano Real e todos os benefícios que isso trouxe para a sociedade, um processo de aculturamento, de politização do brasileiro. Então, eu enxergo este movimento e fico muito feliz de participar, de ser um agente ativo desse movimento, de criar uma nova cultura de gestão financeira. Eu costumo dizer que eu acho um absurdo, por exemplo, você não ter no ensino médio aula de matemática financeira para as pessoas. Às vezes você aprende a trigonometria que você nunca vai usar na vida, mas matemática financeira você vai ter que usar para fazer uma compra, para gerir o teu caixa do teu salário, ou da tua empresa. Assim, deveria ser obrigatório isso, né? Infelizmente não é. Então é por isso que eu acho que a nossa estrutura e a estrutura que a Besser, e não só a Besser, mas o mercado tem de assessoria de investimento tem trazido, é de ser um guia para as pessoas, porque a gente não toma decisão. Quem toma decisão é o dono do dinheiro. A gente ajuda ele a tomar decisão, de acordo com o momento de vida que ele tem, de acordo com o objetivo que ele tem, de acordo com que o momento dele está, o momento que ele está passando, né? E aí você tem, basicamente, a gente tem um posicionamento muito forte voltado para a pessoa jurídica. A maioria das boutiques de investimento são focadas em pessoa física, e a gente tem uma linha de pessoa jurídica muito forte, porque pelo histórico nosso, a Besser é formada na sua integralidade de sócios de ex-executivos de banco. Então a gente via a dificuldade que as empresas tinham em aplicar seus recursos no banco, porque o retorno que o banco oferece era muito baixo, e a pessoa jurídica geralmente precisa de uma alternativa de liquidez, porque ela nunca sabe quando vai ter um imprevisto, né? E hoje a gente consegue montar estruturas através principalmente de carteira administrada, onde a gente dá uma eficiência grande, e às vezes, dependendo do momento de caixa que a empresa vive,
pode ser um montante razoável, pode pagar às vezes a estrutura do financeiro dela, nessa eficiência, né, que você busca. E eu acho que o mais importante que a assessoria traz, ou que esse tipo de serviço traz para a pessoa jurídica, é a governança dos recursos dela. Porque muitas vezes o empresário, quando ele olha para o recurso do caixa da empresa dele, ou porque ele não está querendo, o que motiva ele a buscar uma assessoria, não é porque ele vai ganhar um pouco a mais, 1 ou 2% a mais ao ano, mas é a governança, é como aquele dinheiro está sendo gerido, os relatórios que ele tem de controle daquele dinheiro. Muitas vezes as pessoas acham que pelo fato dele estar num fundo de renda fixa num grande banco, ele está seguro, né? Ele está 100% seguro. Isso não é uma verdade. Todos os fundos têm risco, existe um risco. Um fundo de renda fixa muitas vezes está lastreado com títulos públicos, você tem uma gestão especializada do gestor do fundo. Sim, é muito mais seguro do que algumas outras alternativas. Mas a gente já pegou alguns exemplos, por exemplo, de erro de cotização de fundo no recolhimento de imposto de renda, quando a gente vai fazer um backtest para o cliente, e de banco grande. Então, esse tipo de governança a gente pode trazer para quem quer fazer uma gestão mais eficiente do caixa da empresa. Eu acho que esse é um caminho, né? Repito, é um novo caminho. A hora que os empresários se atentarem para que esse serviço vai dar governança para a empresa, em primeiro lugar, muito mais governança dos recursos, governança / planejamento, vai trazer mais eficiência, do ponto de vista de rentabilidade, vai trazer mais rentabilidade para o dinheiro, para os recursos da empresa. E o terceiro, que as pessoas gostam muito, vai trazer mais eficiência operacional. Ou seja, você vai ter relatórios, você vai ter uma série de controles sobre a gestão do teu caixa, que hoje, se você simplesmente aplica no banco, você não consegue ter. Para sair um pouco da teoria e um pouco na prática, né? Eu acho que o primeiro ponto, como que a pessoa pode buscar essas alternativas de investimento de uma maneira simples. Então, por exemplo, através da XP, que hoje é a maior corretora independente do Brasil, ele tem um login e uma senha muito parecida com o acesso que ele faz hoje no Internet Banking normal dele. Ele vai abrir uma conta que não é uma conta corrente, é uma conta para liquidação dessas operações, que sempre está vinculada à conta corrente dele. Então, para trazer mais segurança para o empresário, ou seja, se alguém hackear a conta da corretora dele, o máximo que ele vai conseguir fazer é transferir para a conta do banco dele mesmo. Então, isso traz uma segurança adicional para quem busca essa alternativa. E na prática ele tem à disposição dele, através da internet ou até do aplicativo no celular, todas essas opções de investimentos em renda fixa. É a maior opção de fundos de investimento que tem. A gente tem mais de 400 fundos de investimento. E para quem quer se arriscar um pouco mais, ou se arriscar bastante, ele pode operar tanto em ações ou mercado de opções através da corretora, que inclusive foi a origem das corretoras. Elas começaram existindo dessa maneira. Então, o processo operacional é muito simples, né? E aí alguns exemplos práticos, né? Você tem opções hoje na plataforma. Se a gente entrar agora, a gente vê que o empresário, a pessoa física, pode buscar 117%, 118% do CDI. Então nós estamos falando aí de, 16%, 17%. Se ele toma o recurso dele a 8%, ele tem um ganho aí de 7%, 8%. Se você falar de R$1 milhão, por exemplo, nós estamos falando de 80 mil a mais no ano. Então assim, não dá para desprezar, né? Então, na prática é isso. E o que ele pode buscar? Exemplo de renda fixa. Você pode buscar
CDBs, que tem o lastro do FGC, né, até 250 mil, que nada mais é do que um papel que o banco emite, você está emprestando dinheiro para o banco. Você tem a LCA e a LCI, a LCA são letras de crédito do agronegócio, e a LCI é letra de crédito imobiliário, que são recursos destinados para fins específicos dentro das instituições financeiras, e aí são isentas de imposto de renda, porque o governo quer incentivar esse tipo de captação. Esse tipo de incentivo só existe para pessoa física, para pessoa jurídica não se aplica, né? E você tem outras alternativas que não tão comuns assim, mas, por exemplo, uma DPGE. Muita gente nunca ouviu falar da DPGE. Inclusive, ela é relativamente escassa no mercado, que é o depósito a prazo com garantia especial. Que aí muda a garantia de 250 mil por CPF para 20 milhões de garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, na agência ele não vai achar esse tipo de produto, né? E a gente tem como cotar isso no mercado e entregar para o empresário, ou para a pessoa física também. E aí uma outra alternativa que isso a gente tem percebido e faz parte desse processo de amadurecimento da gestão, não só do caixa, mas do core business, né, do negócio principal, são as alternativas de hedge, né? O que é hedge? Hedge é um termo em inglês que significa proteção. Então, você quer fazer uma proteção, por exemplo, da soja. Você consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Você quer fazer uma proteção cambial, porque você tem um risco cambial porque você é exportador ou importador. Então, você tem acesso a essas opções, que são estruturas um pouquinho mais sofisticadas, de maneira muito simples. Então, isso é um novo passo. Esse eu acho que é o próximo passo. Você vai, por exemplo, para a Europa, Estados Unidos, ninguém toma risco cambial sem fazer um hedge, né? Todo mundo, e lá as estruturas são até mais baratas do que aqui hoje. Só que a gente tá vendo esse movimento e essa acessibilidade também a esse tipo de produto para quem quer se proteger. E a gente sabe, né? Quanta gente já não perdeu muito dinheiro por causa de uma variação cambial? Quanta gente já não perdeu muito dinheiro por causa do preço da arroba do boi, né? Estava vendido aqui, vendeu a prazo, não travou isso direito, o preço despencou e o cara teve um custo muito grande, tomou prejuízo às vezes de um ano inteiro de trabalho, né? Foi um ano duro, doído, para chegar no final ter prejuízo. Então, você consegue mitigar esse tipo de risco de uma maneira relativamente simples. E eu acho que, para encerrar esse nosso bate-papo, ao longo da conversa eu ressaltei que é um caminho muito mais fácil, muito mais simples do que se imagina. Então, assim, não tenha medo de entrar na boutique, não tenha medo, isso não é um bicho de 7 cabeças. Eu garanto que é muito mais simples do que a atividade que vocês exercem no agronegócio. Essa sim é muito complexa e exige uma capacidade grande de planejamento e de execução. Então, o lado de cá é mais fácil. Procure entender um pouco melhor para quem está buscando alternativas. Eu acho que você tem aí muitos acessos. Hoje você tem, por exemplo, uma Empíricos que manda relatórios diariamente sobre mercado. Você tem o Broadcast, da Agência Estado. Você tem o próprio Bloomberg, que trazem notícias de uma maneira muito simples e na palma da mão hoje com aplicativos. Você tem a XP, que oferece cursos online. Você tem muito conteúdo lá dentro. Você tem salas, você tem chat. Você pode buscar isso, e lá você tem a lista de todos os escritórios de investimento da rede da XP que você pode buscar. Você pode, hoje com o advento do Google, você põe no Google lá, assessoria de investimentos, você vai ter um conteúdo muito grande, então você pode buscar. E vai estar aí à disposição para vocês os nossos contatos. Então, assim, mesmo que você não queira, num primeiro momento, dar esse passo, né? A gente sempre brinca que para casar tem que namorar.
Então, fique super à vontade de consultar, de conversar. A sua tomada de decisão vai vir de uma primeira conversa, de um primeiro bate-papo. Você não precisa tomar uma decisão da noite para o dia e fazer um movimento radical no seu dia a dia. É um passo por vez, ganhando confiança. Você tem que ter uma relação de empatia com a pessoa, é que nem o teu médico. É uma prestação de serviço, então tem que existir uma empatia também por isso. Então, acho que o recado final é: não tenha medo, faça a transição da maneira que você se sentir confortável, porque cuidar de recurso financeiro e da saúde financeira exige uma relação de confiança, e isso acho que não tem preço, né? De confiança, de empatia. E hoje, com o advento aí da internet, do Google, com as ferramentas que a gente tem, você tem muito conteúdo para você se inteirar e se aprofundar um pouco mais nesse assunto.